Bom, vamos falar do modelo estático de emagrecimento. O que é isso? A gente vai falar agora da modelagem matemática do emagrecimento. Mas não se preocupem, a gente não vai entrar em contas complexas aqui. Por quê? Porque alguém já fez o trabalho. Bom, o modelo estático, o que é o modelo estático? Vocês já vão entender porque chama estático, né? O modelo estático normalmente é o convencional, que a gente às vezes aprende na faculdade, às vezes não aprende, mas de qualquer forma esse modelo é ruim, ele é errado, tá certo? Esse modelo é aquela regrinha que talvez vocês já tenham visto. Se eu reduzir 500 calorias por dia na dieta, eu tenho um déficit semanal de 3.500 calorias, isso geraria uma perda de peso de meio quilo. Bom, por que meio quilo? Porque 1 quilo de gordura corporal tem 7.700 calorias. Por que não é 9.000 calorias? Né? Porque 1 grama de gordura é 9.000 calorias, né? Por que no tecido adiposo fala 7.700? Porque o tecido adiposo não tem só gordura, tem um pouco de proteína também e um pouco de líquido, tá? Então não dá 9.000, dá 7.700. E aí muita gente fala assim, blogueiro que estudou um pouco gosta de usar o seguinte raciocínio. Olha só, para perder 1 quilo de gordura, você precisaria fazer tantas horas de corrida, né? Que daria 7.700 calorias. Se você, por exemplo, vamos supor lá, quantas calorias equivale a 7.700 de determinado alimento, beleza? Bom, por que essa regra é errada? Vamos lá. Primeiro, essa regra ali ela está certa. Sabe? Quando a gente fala que 1 kg de gordura corporal é 7.700 calorias, ali não está errado. O erro é você supor, por exemplo, que quando se perde peso, só se perde gordura. Tá? Então, quando você usa essa regra, está ali, ó, o peso do indivíduo é o peso inicial menos o déficit vezes o tempo dividido por 7.700. Em teoria, segundo essa regrinha, você poderia... A caneta está ruim, deixa eu pegar outra. Se eu usar só essa parte da equação aqui, déficit vezes tempo dividido por 7.700. Aí eu escolho um déficit calórico aqui, tá? Vou pegar aqui 1.000, que fica mais fácil. Você escolhe um déficit de 1.000 calorias, tá? E escolho um tempo aqui, 60 dias. Se eu fizer a conta aqui, isso me daria quantos quilos de gordura o indivíduo perderia em 60 dias com esse déficit de 1.000, certo? Então dá 60.000 dividido por 7.700. Não. É 7,79, 7,8. Né? 60 dias com déficit de 1.000 calorias, segundo essa regra, a pessoa perderia 7,8 quilos. Tá? É uma regra, é uma continha fácil de fazer, né? Certo? Mas é uma baita de uma fisiologia de boteco, certo? E a gente aprende assim na faculdade, né? Bom, por que está errado isso? Por alguns motivos que são meio óbvios, né? Ela desconsidera a mudança do peso a longo prazo. Quer dizer, ela desconsidera que o peso muda, porque quando você começa lá pesando 100 quilos, por exemplo,
A pessoa vai perder 2 quilos, vai estar com 98. Você teria que considerar essa mudança do peso. Tá? Por quê? Porque quando o peso muda, o gasto energético muda. Então, o nosso gasto calórico ele é uma função no emagrecimento, ele vai depender do tempo. Né? Se você tem um determinado déficit, a pessoa vai continuar perdendo peso e o metabolismo dela vai mudando a cada passo. Tá? Bom, outro ponto, ela desconsidera a perda de massa magra que acontece no processo. Pode acontecer da pessoa não perder massa magra? Pode, mas o normal é perder. Até porque massa magra aqui não é só músculo. Tá? Massa magra aqui está considerando, por exemplo, a redução da massa de outros tecidos. Tá? Os outros órgãos podem diminuir de tamanho, embora não tanto quanto a massa muscular. Né? Mas a gente pode ter uma redução. Tá? O tamanho do fígado, o tamanho dos rins, eles podem reduzir de tamanho. E a termogênese adaptativa. Esse modelo aqui também não considera a termogênese adaptativa, né? Tá? Bom, se fosse por esse modelo, seria mais simples, ó, né? Ali está supondo um déficit de 500 calorias. Se você colocar na conta ali, 500 calorias e vai colocando o tempo, você vai encontrando a perda de peso. Então, nesse modelo, você observa que o emagrecimento... Cadê aqui? Ele seguiria esse ritmo linear ali da curva vermelha, né? A pessoa perderia peso desse jeito. Se seguir essa regra aqui, é assim, né? A gente sabe que na prática não é assim. Aqui eu coloquei a perda de peso que seria previsto em um ano, né? Com o déficit de 500 calorias, 23,7 kg. E a perda de peso com déficit de 1.000 calorias em um ano, 47,4 kg. Que está errado, né? Porque... não é isso. Certamente é menos que isso, né? Bom, como é que a gente consegue prever o emagrecimento, então? Usando matemática? Vocês acham que conseguem? Com essa matemática de boteco aqui não dá, certo? Mas tem uma matemática mais sofisticada. Inclusive, muita gente que estuda esse assunto aqui, nem é nutricionista, é físico e matemático que estuda isso. Tem um cara que eu gosto bastante, que é o Kevin Hall. Ele é PhD em física, mas é um dos caras mais foda em se tratando de obesidade. E uma das coisas que ele fez foi estudar isso, né? Fazendo uma modelagem matemática do metabolismo. A gente vai ver um programinha que ele fez daqui a pouco. Tá? Então, o emagrecimento ele não segue, né, esse ritmo linear, por todos aqueles fatores que eu falei, né? O nosso gasto energético ele vai diminuir durante o processo. Nós temos termogênese adaptativa, que tende a reduzir mais o gasto. Né? E nós também, durante o processo, temos perda de massa magra. E a massa magra, pessoal, a massa gorda, 1 kg, é o equivalente a 7.700 calorias. A massa magra não é o mesmo equivalente. Se pegar a massa muscular, por exemplo. Massa muscular, ela é 75% dela é água. 20% mais ou menos é proteína. E tem um pouco de carboidrato, que vai ficar como glicogênio no músculo, e gordura, triglicerídeo intramuscular. Tem gordura no músculo também. Então, se você faz a conta, dá bem menos de 7.700. 1 kg de massa muscular tem bem menos calorias do que 1 kg de tecido adiposo. Né? Justamente porque a composição do tecido muscular é bem diferente da composição do tecido adiposo. Tá? O modelo dinâmico do emagrecimento é o modelo que considera tudo aquilo que não foi considerado no outro. Né? É um modelo matemático dinâmico do emagrecimento. Esse modelo, então, tem uma matemática por trás, obviamente, que não daria para a gente ficar fazendo conta aqui. As contas são bem mais complexas. São contas que... são equações que a gente aprende na faculdade de Física, Engenharia e Matemática, né? Cálculo diferencial. Mas a gente tem programas que conseguem fazer isso para nós. Graças ao trabalho de alguns matemáticos, né, que trabalham com isso. Então eu vou mostrar para vocês o programa. Só ensino nessa pós aqui, na nutrição esportiva não ensino.
Pessoal, esse programa só vale para emagrecimento. Não vai tentar colocar lá superávit calórico, não vai dar certo. O modelo, você usa esse programa, Body Weight Planner, tá? Eu vou abrir ele daqui a pouco ali no computador, para a gente fazer simulação. Então é grátis, gratuito, né? Tá certo? E é fácil de usar. Só uma coisa importante, tá? Vocês, quando o programa abrir no teu celular, no teu computador, é melhor fazer no notebook, né? Não deixa a página traduzir automática, porque senão dá bug, tá? Tem que usar em inglês mesmo, certo? Se traduzir automático, ele começa a bugar, daí não dá certo. Bom, o inglês aqui também não é difícil de entender, né? Aqui eu coloquei lá, então eu coloco os dados aqui no programa, o peso, sexo, homem, né? Idade, 30 anos, altura, em centímetros, e aqui eu escolho o fator atividade. Coloquei 1.4, que é um fator de atividade para sedentário, tá? Bem sedentário. Então eu coloco esses dados, e aí tem uma parte que eu vou colocar o peso que eu quero atingir. Então aqui eu coloquei 100 quilos. E aí eu coloco o tempo. Em quanto tempo eu quero atingir isso? Escolhi 180 dias. Tá? Mais ou menos 6 meses. Isso aqui é muito foda. Esse programa faz é muito massa. Pode até usar. Isso aqui vocês podem até usar. Mostrar para o paciente na consulta. O paciente vai falar, caralho, mano, nutricionista do cara é foda. Né? Porque ó, o programa, primeiro, ele faz coisas básicas aqui que você poderia fazer. Por exemplo, ele te diz qual é o gasto calórico do indivíduo. 3.010 calorias. Como é que ele faz? Ele pegou os dados que você colocou ali e usou uma equação. Qual é a equação que ele usou? Mifflin. Tá? Como é que eu sei? Porque eu fiz a comparação, né? Eu fiz a conta por fora e vi que dá Mifflin. Que é a melhor equação para usar para indivíduos que querem emagrecimento, né? E mesmo ela pode superestimar o gasto da pessoa. Se você tivesse o resultado por calorimetria, teria um resultado mais preciso, mas não tem problema. Aqui ele diz, então, se você colocou os dados lá, que quer perder 20 quilos em 6 meses, aqui ele te diz qual a ingestão que a pessoa deve fazer para chegar nesse peso. 1.790 calorias. Certo? Então isso aqui é o gasto dele, 3.010. E aqui é quantas calorias essa pessoa precisa comer de ponto inicial para chegar em 100 quilos em 180 dias. E o mais legal aqui, ele dá a caloria de manutenção. 2.707. Quando ele chegar nesse peso, quantas calorias ele pode comer para continuar mantendo o peso? 2.707. Vê que a caloria de manutenção está bem acima da caloria gerada por emagrecimento. Detalhe importante, pessoal. Essas 1.790, você não precisa mudar. Certo? Dudu, não vou precisar mudar a dieta, porque não vai precisar. Ele está considerando que aquela dieta prescrita inicialmente vai gerar perda de peso de 20 quilos. Ah, o metabolismo dele vai diminuir, vai. E a perda de peso dele vai ficando mais lenta. Mas ele vai perder os 20 quilos. Então não precisa mudar a ingestão.